Então vamos lá? Será que quem compra terra nunca erra? Essa é uma frase que eu ouço desde sempre e é engraçado, porque essa é uma fala que eu ouvi na minha família, ouvi dos meus tios, ouvi da minha avó, que comprou algumas terrinhas ali, nada muita coisa, né? Mas comprou um lote numa cidade vizinha aqui de Goiânia, né? Chamada Senador Canedo. E essa cidade ali, ela não tinha nem asfalto, nem nada na época que ela comprou. Segundo a minha avó, não sei se é verdade, essas histórias que você ouve mais antigas, o preço da passagem de ônibus era o mesmo preço da parcela do lote. Se for, é muito desproporcional, né? É uma loucura, mas segundo ela era basicamente isso, porque a terra não valia quase nada, ela comprou 3, 4 lotes, meu avô não quis, decidiu ficar só com 2, e aí esses lotes hoje em dia, cara, valem mais de R$1 milhão, isso é doideira. A cidade foi uma das que mais cresceu no estado de Goiás inteiro, na verdade, a que mais cresceu no último censo no país, então se você pesquisar aí, essa cidadezinha que eu tô falando, é Senador Canedo, ela ganhou bastante dinheiro. Histórias iguais a essas tem em cada esquina desse nosso Brasil. Mas eu decidi aqui ter uma conversa um pouco mais profunda sobre esse tema, pra gente não ficar no raso. Pra vocês saberem, eu acho o investimento imobiliário um dos melhores investimentos de todos, mas eu acho essa frase talvez imprecisa ou uma meia-verdade, e eu vou te explicar por quê. Então o que a gente tem aqui pra gente conseguir compreender, né? Quando você pesquisa o mercado de terrenos urbanos, que é o que a gente vai falar no geral, porque hoje em dia ninguém mais tem dinheiro pra estar comprando fazenda por aí, ele apresenta uma valorização moderada nos últimos anos. Vai variar conforme a região, é lógico que você tá, mas em 2022, por exemplo, os imóveis residenciais tiveram uma alta média nominal de 6,12%, e que foi a maior em 8 anos. É um pouquinho acima da inflação, do IPCA de 5,79%. Só que quando a gente vai para o acumulado de 2018 a 2023, por que você está pegando 2018? Vamos pegar a fase pandemia, com um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho depois da pandemia, né? Algumas cidades aqui têm ganhos imobiliários bem expressivos, enquanto outras têm um desempenho bem razoável, né? Quando você vai falar de Vitória, por exemplo, eu tinha falado, hein? Falei de Vitória aqui uns 4 anos atrás, falei que tava hypando. Ela liderou com a valorização aproximada de 40% acima da inflação. Pô, comida mineira, né? Praia, sei lá o que, não sei como não descobriram Vitória antes, né? Um lugar incrível. Seguido por Vila Velha, que teve 27% de valorização real aqui, né? Olha que interessante. Quando você vai olhar municípios industriais ali do ABC Paulista, eles enfrentaram desvalorização. Então Santo André e São Caetano do Sul, que historicamente sempre tiveram a qualidade de vida alta, ou seja, não tem motivo para estar caindo, tiveram quedas de 4,6% e 3,3% nominal nos preços dos imóveis, refletindo diversas crises que estão tendo no setor. Perda de emprego da indústria brasileira, é óbvio, né? Essas regiões ali atraíram moradores por conta da industrialização e etc. Então tudo isso está acontecendo. Você repara que então, quem compra terra nunca erra? Depende de que tipo de terra, depende de onde, depende de que movimento a sociedade está fazendo. Porque quando você vai para grandes cidades brasileiras, a média anual tem ficado na faixa de 5 a 10% de valorização, superando a inflação na maior parte dos anos. Só que você está vendo aqui que essa rentabilidade, ela não é uma rentabilidade, pô, acima da Selic, uma coisa nesse sentido. E aí você sempre vai ter aquele evento canônico, né, de alguém te dizer um terreno numa região específica onde eu paguei 100 mil e 3, 4 anos depois já era 400 mil, ou 10 anos depois era 1 milhão, ou 20 anos depois virou 3 milhões de reais. Isso acontece muitas vezes, a urbanização de determinadas cidades acaba provocando uma valorização acentuadíssima. Ou você compra um terreno num lugar que acaba se tornando um destino turístico, ou aqui também no estado de Goiás, que eu posso falar com mais propriedade, né, e depois vou dar alguns outros exemplos, de São Jorge, numa região que teve uma valorização. Por quê? Porque foi uns hippies morar lá, esse hippie ficou vendendo pulseirinho, sei lá o quê, atraiu a galera good vibes, do cigarrinho de artista, começou ali uma onda com restaurantes super legais, um lugar que nem asfaltado é, tem o Vale da Lua, uma região turística, não tinha uma infraestrutura aceitável para turismo, começou a ter lotezinho que valia 5 mil reais, porra, foi pra caralho. Foi para 200 mil de uma hora para outra. As propriedades rurais, que valiam 2 milhões de reais, estão valendo agora 10 milhões de reais, muito com essa mira do setor hoteleiro, que pretende alterar a legislação local, fazer algumas modificações. Essas cidades normalmente têm pouquíssimos vereadores, de forma que mudar o plano diretor é 2 palitos, então isso acontece com determinada frequência. Outras cidades, por exemplo, como Balneário Camboriú, Goiânia, né, ou até mesmo Campos do Jordão, que também teve uma valorização mais recente aqui, e você tem essas cidades explodindo, que as pessoas estão procurando sair de grandes centros urbanos no Brasil e migrar para centros urbanos um pouco menores. Isso tudo foi puxado pela pandemia, que provocou o home office, que as pessoas perceberam por que caralho eu vivo nessa cidade, e assim cidades como João Pessoa, Goiânia, que tinha uma qualidade de vida historicamente melhor, e muito do sul do Brasil também, cidades como Blumenau, Joinville, todas essas tiveram uma valorização muito acima da média. Essa valorização vai se repetir em anos vindouros, essa valorização toda hora vai começar a crescer loucamente acima do normal, e será que o seu terreno se valorizou de fato? Essa é uma conversa que a gente precisa ter aqui. Em vários casos sim, né? Principalmente para quem investiu nos condomínios horizontais, essa coisa toda, para quem investiu nessas cidades que se
se beneficiaram. A gente tem aí as terras agrícolas também se valorizando 113% nos últimos 5 anos, boom das commodities, etc, etc, etc. Tudo isso é verdade, mas eu quero te mostrar uma forma de você mesmo calcular. Então, em vez de te dar uma verdade absoluta de quem compra terra nunca erra, eu quero te dar uma orientação para que você consiga fazer isso. O que você vai fazer? Tenta descobrir por quanto alguém na sua região comprou uma propriedade. Passo simples, né? Você tem um pai, uma mãe, um avô, etc. Você vai pegar o quanto essa pessoa comprou uma terra ali e vai fazer o seguinte cálculo. Vai acessar BCB, que é a calculadora do cidadão. Olha que maravilha. Acesso público aqui, ó, tá filmado, para você ver que realmente é a BCB, eu não mexi em nada. E aqui você pode pegar, por exemplo, essa pessoa comprou lá em janeiro dos anos 2000 uma casa, né? E Raul, cara, na época essa casa era baratinha e por isso muitas vezes as pessoas acham que todo mundo que compra terra nunca erra. Porque quando alguém te fala dos valores que ele pagou, ele tá falando do real na época que o salário mínimo era abaixo de R$100. E isso é um cálculo que algumas pessoas acabam não fazendo na hora de ver se valeu a pena ou não comprar esses imóveis. Então o que eu vou te mostrar aqui? Você vai pegar esse valor que a pessoa te disser, Raul, comprei uma casa por 12 mil, né? Alguém pode te dizer, na cidade de interior e tal. E você vai calcular quanto que essa pessoa teria investindo somente no CDI. Você poderia até corrigir pela Selic, mas vai dar pouca diferença, é o 0,10 de diferença. Então vai corrigir esse valor. E aí você vai perceber que 12 mil reais dos anos 2000, corrigidos pela Selic, equivalem a 215.417 reais hoje. Se a pessoa investiu em um imóvel, pagou esses 12 mil e teve um ganho acima desse valor, ou seja, esses 12 mil se tornaram 250 mil, 235 mil, esse investimento não só venceu e muito a inflação, como ele ganhou até da Selic do país, o que é muito, mas muito improvável. Então, quer dizer que investir em imóveis não vale a pena? É aqui que a maioria das pessoas para a discussão. É aqui que a maioria dos influenciadores financeiros eles vão chegar na ideia mais idiota possível, que é, pegando pela média, eu vou definir que nada vale a pena. Pegando pela média, eu vou definir que não faz nenhum sentido. Isso aqui ignora completamente investimentos muito fora da curva. Ignora completamente eu, por exemplo, que comprei um lote num condomínio fechado daqui, paguei 50 mil reais e agora esse mesmo lote, faz 5 anos, 4 anos, sei lá, eu falei até aqui na época, ele tá valendo 450 mil. Não precisa nem fazer a conta na Selic. Eu sei simplesmente que foi um benefício. Eu comprei lotes, por exemplo, em João Pessoa também, comprei lotes próximos da região de Balneário que se valorizaram diversas vezes, se multiplicaram. Existe a forma correta de fazer esses investimentos. Se você observa que um adensamento urbano, ele está crescendo, se você observa que a legislação daquele lugar, a arrecadação de impostos, né, de uma empresa vai começar, por exemplo, como que você pode observar isso? É óbvio que é um nível de detalhamento que você vai ter que chegar que é muito expressivo. Mas vamos lá. Você tem uma cidade próxima de uma cidade, as chamadas cidades dormitórios, Guarulhos, Campinas. No Rio de Janeiro você tem também as diversas cidades dormitórios ao redor ali. Você percebe que existe uma indústria que se instalou nessa cidade dormitório. Essa indústria recebeu uma isenção de 20 anos ali que tá para acabar agora. A indústria vai ficar estabelecida lá. Essa cidade vai ter um aumento na arrecadação, o prefeito vai conseguir fazer mais pracinha bonitinha, vai atrair mais moradores para aquele lugar. Obviamente esse mecanismo vai gerar um boom de valorização naquele lugar. Ou não. Você percebe que de acordo com as novas leis fiscais, etc., esse lugar tem recebido indústrias gigantescas. Podemos citar aqui um caso na cidade, Anápolis, próxima de Brasília, próxima de Goiânia, no meio de duas capitais, afastada o suficiente para você ter que morar lá. Não dá para você ficar indo e voltando. Dá, mas é 2 horas por dia. Fez o DAIA, que é um distrito industrial. Não precisava ser matemático. Ela necessariamente teria que receber um caminhão de gente de uma hora para outra que não teria onde morar. E quem construiu kitnets em Anápolis, de repente alugou todas essas kitnets por valores altíssimos. A mesma coisa que o senador Canedo. A indústria petroleira se instalou lá, fez refinaria, etc. Gás, tarará, de uma vez explode. Então, se você começar a identificar esses padrões, procurar regiões que estão sendo valorizadas, ou mesmo regiões que por pura especulação imobiliária, as pessoas pegam um quarteirão diferente daquele anterior e começam a explorar ele, você consegue ganhar muito dinheiro. Eu tenho diversos amigos que ganham dinheiro simplesmente comprando lote para vender para construtoras que vão fazer prédios. Como que eles fazem isso? Eles começam a perceber que elas estão migrando para algum lugar, uma região específica, vê aqueles prédios levantando e, ganha dinheiro em cima. Por exemplo, a Faria Lima não era a avenida principal de São Paulo, bem longe disso. Era o centro de São Paulo, né, que estava ali como avenida principal. Então, quando você vem ali o Caetano cantando a São João e a Ipiranga ali na Praça da República, era o grande centro financeiro e vai migrar de novo, porque a especulação imobiliária, ela precisa dizer que essa é a nova região para morar, porque eles têm que comprar lote em algum lugar que eles têm dinheiro para comprar lote. Eles não conseguem levantar um lote na Faria Lima. Até conseguem, mas é muito mais fácil tentar hypar todo mundo ao mesmo tempo a nova região e as pessoas vão migrando de um lugar para o outro. Do mesmo jeito que quem tinha um apartamento, então, no antigo centro financeiro de São Paulo, sofreu com a desvalorização terrível.
É óbvio. Porque ou você pode ir escolhendo para onde a especulação imobiliária vai te levar, ou você pode prever que aquele lugar vai dar certo a partir de um investimento num terreno ainda, em cidades muito menores, que vão ter um custo muito menor para você fazer essa aquisição em lugares estratégicos. Tudo isso é possível. Eu acho muito interessante isso. Normalmente eu evito ensinar a respeito disso aqui no YouTube, porque a chance de você errar é muito maior do que com um investimento comum. E eu não quero ser responsável por te fazer perder dinheiro, né? Então eu tomo muito cuidado com esse tipo de instrução, eu tomo muito cuidado na hora de explicar como é que é um modelo, eu tomo muito cuidado na hora de mostrar como a região está se valorizando ou não, porque eu sei que algumas pessoas, para ter investimentos mais seguros, vão seguir isso que eu tô falando e vão se prejudicar. A gente até tá fazendo um módulo somente sobre investimento em imóveis lá na UVP mesmo. Eu convidei alguns amigos meus muito mais especializados nisso que eu, né? Donos de construtora e corretora imobiliária. Então ele entende dos dois braços, é um dos maiores do país no ramo, vai ser super legal. Vai ter esse módulo extra aí até o fim do ano na UVP. Quem virar aluno já pega ele. Se você quiser aprender a investir em imóveis ou mesmo em investimentos tradicionais, porque você já tem imóveis e você quer converter uma parte, descobriu aqui que tá perdendo dinheiro e que ganharia mais dinheiro, o que eu vou te convidar? Acesse aí alvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, preenche o questionário e tem mais. Se você tem mais imóveis, a gente oferece soluções de holding, te ensina quando é necessário para você. A gente oferece soluções para economizar os seus tributos também, estruturação de fundos exclusivos, tudo isso a gente faz, porque além da escola de investimentos, eu também tenho a consultoria top 1 do mercado financeiro. Então a gente tem aqui, né, hoje uma estrutura muito robusta, mais de 150 colaboradores aqui dentro. Não sei, não são 150 mais, porque a gente fala 150 e já contratou um monte de gente. A Mari já me avisou que vão chegar mais 4 semana que vem. Então 150 a 170 colaboradores aqui, todo mundo trabalhando em função de ajudar vocês, de trazer mais soluções financeiras. Você vai ter acesso a uma plataforma de investimentos exclusiva, né, em parceria com o maior banco de investimentos da América Latina. A gente tem aqui todo o cuidado, toda a estrutura, seja parte jurídica, parte contábil, tem curso de módulo de R. Então a gente ensina para você tudo aquilo que você está querendo evitar aprender da maneira mais simples possível. Preenche o questionário, que vai ser um prazer te ensinar a investir. Agora, não é para quem é muito pequenininho. A gente já falou isso aqui algumas vezes na UVP. A UVP tem um rendimento mínimo. Você vai preencher esse formulário e vai passar por uma análise. Se você não tiver no tamanho que a gente exige para te ensinar, a gente vai dizer para você, olha, fica com esse curso de graça, a gente manda algumas aulas super gratuitas aqui para você. Então pode preencher, que se não for o caso para você, a gente mesmo vai te avisar. Lembrando também que você pode preencher até o final a UVP, então pode ir lá fazer todas as análises, etc. e decidir não fazer. E mesmo que você decida fazer, assistiu 100% das aulas, você ainda pode pedir o seu dinheiro de volta. Ah, Raul, mas assim como é que vocês vão ganhar dinheiro? É que você só vai pedir o seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito com a UVP. E isso não acontece. Essa é a nossa vantagem. Agora vou verificar aqui o SGGG falou, você tá usando IA para fazer seu vídeo? Não, quem me dera. Se fosse IA, eu poderia estar em casa descansando, né? O Lucas falou, eles são fantásticos, não esse dois. Quem será que tá falando a verdade? Elon Musk ou Trump, ou ambos? Como os amantes deles estão vendo isso? Se tiver algum por aqui, poderia comentar. Tô realmente curioso. Pô, colocaram o café na conta da moeda fraca? Aí forçou, não forçou? Porque se formos fazer a analogia, os Estados Unidos estavam com problema com os ovos. Dólar fraco? Não. Problemas com monopólio de granja e gripe aviária. Espanha com problema no azeite. Euro fraco? Não. Todo mundo tá, né? Porque a Espanha é o maior exportador de azeite. Essas coisas de respeito com safra e muitas vezes problemas climáticos. Fora isso, obrigado pelas informações. Não, João. Não. A gente não teve nenhum problema climático em relação à colheita do café, não. A gente teve colheita recorde nos últimos anos aí. O que acontece é que, como tá compensando mais exportar, porque o real se desvalorizou muito, né? Faz mais sentido para exportar. Tanto é que quando o dólar deu um refresco, se você reparar aí, não mexeu em nada na colheita. Mas o café baixou de preço. E aí ninguém fala, porque não vira matéria. Então não, eu não tô errado não, tá bom, João? Não é forçar não. Mas eu entendo que às vezes você queira defender o governo ou alguma coisa desse gênero. Mas não é o tipo de coisa que eu faço aqui, não. Pode ter certeza que quando eu falo que uma coisa aconteceu, é porque aconteceu de fato. Eu não costumo inventar argumentos para atacar gente que eu não gosto, não. Pelo contrário, eu não tenho como inventar que o café tá mais caro, não é só você olhar lá. Aí se você quiser atribuir isso à safra, pergunta para qualquer pessoa que planta café. Beijo pra você. Tchau.